Oi, amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Bom, vamos a mais uma história. Essa história não é de mundo gringo, é quase um Dani para maiores. Acho que é um Dani para maiores, mas eu vou ler a história dela para vocês. Achei bem interessante e já ouvi falar nesse problema. Acho que tem até um ator famoso em Hollywood que também passou por isso. E às vezes vocês vão pensar assim, ah, mas é muita putaria isso. Não, gente, realmente tem gente que passa por esse problema. Isso é um problema tratado com terapia até, né? Mas vamos lá saber do que se trata. Antes, deixa um joinha nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quer falar comigo, quer me mandar alguma coisa... Meu endereço de caixa postal, meu e-mail, se você quer mandar sua história, Instagram, tudo tá aí, ó, box de informação. Veja mais, segue a gente lá e vamos manter contato. Bom, vamos lá. Viciada em sexo. Aos 9 anos, eu já era muito curiosa e interessada para saber sobre sexo. Menstruei aos 10 e perdi a virgindade aos 14, mesmo tendo uma mãe extremamente severa. Me casei aos 16 anos para poder sair de casa. Eu era uma aborrecente. O resultado, me separei aos 23 com 3 filhos. Aos 25 tive mais um filho. Depois da separação, me senti muito à vontade. Sim, à vontade para eu transar com quem eu quisesse. Me envolvi com vários homens. O pai do meu último filho era de cabeça muito evoluída e foi tentando me fazer entender que gostaríamos que transássemos a 3, nós e uma mulher. Aquilo no princípio estava meio estranho para mim. Morava numa cidade minúscula, um vilarejo, pessoas lá com mentes bem fechadas. Estávamos a um passo à frente deles. Ele me pedia para que eu convidasse alguma amiga, mas eu não tinha coragem e dizia que elas não aceitariam. Até que um dia ele mesmo fez o convite e uma delas topou. E eu gostei. Senti um certo ciúme no princípio. Na verdade, eu ainda era uma menina. Mesmo tendo sido casada e com os filhos, eu estava iludida achando que aquele era o homem da minha vida. Fizemos isso várias vezes com outras mulheres, mas eu queria alcançar voos maiores, queria ir para uma cidade maior. Até que surgiu a oportunidade de eu vir morar numa cidade maior, a famosa cidade grande. E aqui, a princípio, eu tinha que trabalhar. Afinal, quando eu estive casada, eu nunca trabalhei. Vim morar com a minha mãe, péssimo isso, né? Mas eu vim. Mas com o tempo, prestei um concurso, me tornei funcionária pública e deslanchei sexualmente falando. Não havia as redes sociais atuais, e sim, a mais famosa era um chat por celular da empresa de telefonia TESS, que hoje seria a Claro. Eu tinha um celular disponível só para isso. Entre trabalho e outras coisas, conhecia pessoas nesse chat, mas até aí já tinha transado muito e de várias formas diferentes. No chat já logo identificavam minha voz, quando eu cumprimentava e as pessoas já diziam, oi Juliana. Conheci homens no decorrer da vida que de certa forma assumiram a mim e meus filhos, ajudando com alguma coisa financeiramente, entre outras coisas. Mas eu ainda não imaginaria que chegaria ao ápice da minha vida sexual através da internet. Um amigo me disse, ah menina, você com essa voz e esse olhar safado deveria conhecer o Sexlog. E claro que eu fui lá, toda empolgada. Criei o perfil e era assim, grátis, poderia postar 2 fotos ao dia e nenhum vídeo. Não poderia ver os vídeos das pessoas também. Ah, calma aí, vamos voltar no tempo. Eu sempre gostei de homens mais jovens e sempre amei dançar. Era bastante depressiva, já havia tentado suicídio, mas talvez por fuga, sei lá. O sexo para mim era tudo na minha vida. Um dia, lá estava eu triste, com 40 anos já, desanimada,
Tinha um amigo homossexual, meu melhor amigo. Às vezes ele me dava uns alertas para a realidade. Ele foi viver com um rapaz numa cidade próxima e me convidou para ir com ele para lá. Eu titubeei, mas fui. Se eu pudesse, como seria... se eu soubesse como seria, eu teria ido antes. Meu amigo, mesmo não gostando de forró, me acompanhou. O namorado dele me maquiou, fez previsões a respeito de como seria aquela noite. Chegando ao forró, eu vi um rapaz lindo que, ao passar por trás de mim, senti algo muito especial. Até me arrepiei agora. Comentei com meu amigo e ele, que já havia bebido, disse: vou chamar ele para dançar com você. Eu disse não, mas claro que eu queria. O rapaz disse: você sabe mesmo dançar? Eu disse claro, dançamos a noite toda e, para minha surpresa, nos beijamos a noite toda sem sexo. Pra ela foi o fim, né, gente? Porque a vida dela era sexo. Gente, vocês estão entendendo? Sexo é o centro da vida dela. Tudo na vida dela era sexo. Ela não podia ficar sem sexo. O que eu não sabia é que iríamos viver juntos em pouco tempo. Vivi meu conto de fadas. Um homem jovem, lindo, bom de cama. Bom não. Ele era perfeito pra mim. Também tinha o hábito de transar a 3, até que um dia ele bebeu muito e caiu da janela do nosso quarto. Ficou 1 ano acabado e logo depois ele faleceu. Pouco antes do falecimento, conheci um homem que trabalhava com mototáxi. Ele se tornou amigo da família e, com o passar do tempo, fui morar com esse cara. Aí vem a parte que eu não imaginaria acontecer jamais. A melhor parte de tudo isso. Esse homem, na verdade, quando conheci, estava saindo de um relacionamento onde era totalmente entregue a outra mulher. Mas eu estava feliz. Daí, um belo dia, ele chegou do trabalho dizendo que queria voltar a viver com ela. Quase morri literalmente. Lembrando que nunca fui mulher de traição, e sim de vários homens, mas um de cada vez. Ela conheceu esse homem, né, que na verdade estava saindo de um relacionamento onde era totalmente entregue a outra mulher. Mas eu estava feliz. Um belo dia ele chegou do trabalho dizendo que iria voltar a viver com ela. Quase morri, literalmente. Lembrando que nunca fui mulher de traição, e sim de vários homens, mas um de cada vez. Ele foi embora e tentei o suicídio pela última vez. Já era a 5ª vez que eu tentava me matar, dos 17 até ali, que ela tinha 40 anos. Eu queria ele de volta. Eu tentava abandonar aquela procura louca por sexo e por homens que eu tinha. Para minha surpresa, numa terça-feira ele veio e pediu para que eu aceitasse ele de volta. Eu disse que ia pensar até no sábado, mas ele voltou no mesmo dia. Tudo maravilhoso, razoável na cama, enfim. Só que em 3 anos depois, ele não queria mais sexo. Gente, uma pessoa que é viciada em sexo vai ficar com alguém que não quer sexo é complicado, né? E onde eu ficava nisso tudo? O que eu mais amava na minha vida, eu não podia fazer. Porque ela já falou que ela nunca foi mulher de traição, né? Esperei por um tempo, fiz cobranças, incluí ele no meu convênio médico na esperança que fosse se cuidar. Porque ela achou, não, ele não quer sexo, ele tá com algum problema, óbvio, né? Mas nada, gente, nada. O cara ficou realmente sem transar com ela. Mas aí vamos voltar lá ao sex log, quando ela criou o perfil. Para minha surpresa, apesar de eu ser bem safadinha, não esperava que os homens fossem gostar tanto. Tomei coragem, me aposentei aos 43 anos por depressão. Então, já estava aposentada mesmo. Toda tarde saía com um sex logger diferente. Isso quando ela criou o sex logger, gente, quando ela não tava mais com cara, tá? Eram homens ousados, atrevidos, gostosos e ricos, ela fala. Começaram a pagar as minhas mensalidades no site, pois lá pode-se dar presentes virtuais. E um deles é a mensalidade. Então, para os caras verem ela em vídeo, em foto, eu não conheço esse site, mas diz ela, parece que existe ainda.
você poderia dar uma mensalidade para estar lá vendo ela sempre. Bom, sendo pago, eu poderia postar até 20 fotos ao dia. Lembra que no início era só 2 gratuitas e 4 vídeos. Eu, louca para ter conteúdo, postava todos os dias, é claro. Em pouco tempo eu já tinha 9.000 seguidores e o pessoal pagava a mensalidade, não se esqueçam. Fiz fotos em muitos lugares, até mesmo no meio da rua. Sabe, no orelhão, desci do carro, levantei a saia sem calcinha e pá, era um flash. Quem fazia as fotos era um fotógrafo profissional. Gente, eu tô rindo, mas a situação é séria, porque, né, você ter compulsão por sexo, né? Quem fazia as fotos era um fotógrafo profissional que conheci no site. Ele fazia as fotos de rua, porque as internas eu programava o celular e eu mesmo tirava. Fiz sexo a 2, a 3, a 4, a 5, a tudo que vocês imaginarem, ela falou. Masturbação pra mim é um hobby. Quando fazia isso na frente de um homem, eles ficavam loucos. Carros caros, uma mulher determinada, dar e receber prazer, tudo que me era proposto eu topava e não era para agradar, era porque eu gostava. Gente, ela não fazia para ganhar carro, para ganhar dinheiro, para ganhar roupa, ela fazia porque ela gostava. Uma das vezes uma amiga me pediu para ser presente de aniversário do marido dela e lá fui eu. Cada encontro uma aprendizagem e novas posições. Isso tudo se passava logo depois do almoço. Gente, pois ela falou que ela ficou tão viciada em sexo uma época que ela transou até com o vizinho dela. A esposa do vizinho ela conhecia, né? E disse que era uma mulher super puritana, que vivia falando que não gostava de sexo, a famosa dor de cabeça, ela diz. E um dia a vizinha viajou e o que aconteceu? A primeira coisa que ela fez pro vizinho lindo foi oferecer um belo sexo anal, como ela colocou aqui. Nesse período de sexo, logo fiz sexo no mato, na rodovia, debaixo de passarela, aquelas passarelas que existem nas rodovias. Fiz para todos os lados. Os caminhoneiros buzinavam, mas não paravam. Fiz sexo no carro. Uma das vezes desci do carro, muitos são voyeur. Voyeur são pessoas que gostam de ver outra transando, tá, gente? Deixei meu acompanhante e fui fazer um oral no segurança do ministério da cidade. Não sei dizer quantos homens fiz sexo. Segundo minha psicóloga, era uma carência suprida de forma errônea. Mas sempre homens jovens por causa da potência. Quem se habilita a se expor de certa forma no site tem que ser bom de cama. Mas Dani, que tudo isso sirva de alerta, pois isso não me levou a nada. Foram prazeres momentâneos. Com o tempo parei com tudo isso porque levei um susto da vida. Aquela vizinha, depois de anos, descobriu tudo. Que ela estava, né, de caso com o marido. Descobriu do site, descobriu tudo. E essa vizinha parece que contou para os filhos dela, contou para a família, né? E ela diz o seguinte, que ela foi forte, mas que ela tremeu na base ali. Porque ela tinha, gente, o sexo, aquela coisa do sexo para ela, era uma forma de extravasar, como diz a psicóloga dela, alguma carência que ela tinha. Mas era um mundo dela, né? Ela não queria que ninguém soubesse, nem o filho dela, nem a família dela. E ela acabou que viu ali ela exposta daquela forma. Tudo bem que ela se expunha lá no site, mas ninguém sabia dela. Ali ela era Juliana, né? Então, a partir do momento que acho que isso veio à tona, foi quando ela levou um baque e decidiu realmente parar com tudo. Ela disse que daí ela sossegou, que ela levou um choque meio de realidade. E que hoje ela não se interessa mais por sexo, mas ela tem que se masturbar todos os dias. Ela diz o seguinte: Dani, foi tanta coisa que você não tem noção do que aconteceu. Vocês lembram o marido dela lá que ficou impotente? Então, ela hoje está com ele, casou com ele legalmente.
sim, eles são casados legalmente. Ela disse que o marido faz tudo que pode por ela, né? Mas continua, acho, naquela fase sem sexo. Ela me contou uma história, gente. Ela me contou uma história aqui. Eu quis contar essa história pra vocês porque às vezes a gente tenta suprir nossas carências com várias coisas, não só com sexo, né? Cada um arruma, tem um que é com bebida, tem um que é com jogo, tem gente que é com sexo. Então, assim, a gente não pode condenar, mas que bom que ela, né, caiu em si e ela tomou um choque de realidade. Eu acredito que ela se preservava, usava camisinha com esses caras, mas também podia ter acontecido pior, podia ter pego uma doença, né? Mas pelo que ela conta aqui, tudo pra ela era uma grande fantasia. Ela gostava mesmo, era tipo transar em lugares públicos, né? Ter aquela adrenalina mesmo, se ia chegar alguém, as pessoas verem. Era isso que ela gostava. Então acho que é isso que o sexo trazia pra ela, né? Trazia aquele poder. Eu tô aqui, eu posso, eu vou fazer. Sua mulher não faz, mas eu faço, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu conversei bastante com ela. Os filhos dela, gente, infelizmente, 2 dos filhos dela entraram pro mundo do crack. Ela disse, olha, Dani, não tem nada a ver o meu, né, minha tara por sexo, eu acho, com o problema dos meus filhos. Ela falou que os filhos dela, um começou viciado naquelas maquininhas de jogo, o outro começou viciado em maconha, e hoje os 2 moram na rua. Ela tem condições financeiras, ela tenta tirar os meninos da rua, ela põe numa clínica e nada acontece. Então, assim, a gente vê que é uma mulher que atravessa ainda, porque o que acontece com os filhos dela é hoje, é real, é atual, né? Então a gente vê que é uma mulher que passou por muitas coisas, continua passando. Eu sinto muito, muitíssimo mesmo pelos seus filhos, que como eu te falei no WhatsApp, também tivemos esse problema na nossa família. Não foi crack, foi cocaína, mas imagino talvez que o crack hoje seja até mais complicado, né? As pessoas falam que o crack vicia tão rápido. E eu fico feliz também de você hoje ter superado, tá curada, né? Porque sexo é bom, gente. Sexo é bom você fazer com amor, você fazer com a pessoa que você ama, né? Agora imagina, você fazer numa forma de, sabe, aquela... como é que se fala? Você fazer sexo, mas em forma de vício, né? Deve te dar uma certa frustração depois que você transa, na hora que aquilo tudo acaba, eu não sei, mas deve te dar uma certa frustração, deve te dar uma certa... Nossa, o que eu fiz, né? Como ela mesmo disse, isso tudo não levou ela a nada, sabe? Ela supria lá na hora, tal, acabou, também acabava. Deve ser mais ou menos o efeito de uma droga. Você acabou o efeito daquilo, acabou, você pensa, meu Deus, que merda eu fiz, né? Beber, já saí porque beber a noite toda, no outro dia, meu Deus, minha cabeça, pra que fui fazer isso? Então, eu acho que seja mais ou menos assim. Eu quis dividir a história dela com vocês, porque eu acredito que ela não seja a única pessoa no mundo, né, viciada em sexo. Acho que o Michael Douglas também tinha esse problema. Ele era bem viciado, fez tratamentos terapêuticos, né? E, bom, e ela quis dividir a história com a gente. E eu, claro, que vim dividir a história com vocês. Vamos deixar bons comentários pra ela aqui, que hoje, ó, ela tá se tratando, ela tá se curando. E graças a Deus, acho que ela achou o caminho, assim, né? Um caminho legal pra que ela possa ser feliz e torcer para que os filhos dela saiam. Ela me mandou as fotos dos meninos, gente. Meu Deus. Eles eram 2 rapazes, né, tão bonitos. E hoje, infelizmente, eles estão realmente, né, ela me mandou, eles estão bem acabados por causa do crack, né? A gente sabe que o crack acaba com as pessoas. E vou fazer mais vídeos voltando pra falar essa questão de droga, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui no YouTube, porque querendo ou não, né, acontece várias situações e eu acho que a gente tem que falar cada vez mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!